Olá, hoje eu quero falar um pouquinho diferente nesse vídeo, tá bem? Quero te contar uma história e quero muito do fundo do meu coração que a gente reflita junto a respeito, tá? Vamos ver como é que tu anda a tua conduta com a tua vida, segundo o teu entendimento, ok? Era uma vez, como todas as boas histórias, né? Era uma vez um pastor. E ele estava lá ministrando o culto dele. Aí daqui um pouquinho, uma ovelha, uma irmã lá, levanta no meio do pessoal e diz assim: eu quero falar. Eu não aguento mais a vontade de falar, eu quero falar. Eu tô em pecado. E aí ele só fez um sinal assim para ela parar um pouquinho, esperar um pouquinho. Aí ele chamou ela e deu o microfone para ela de boa. E a esposa do pastor estava assim, né? E os filhos na plateia, a igreja cheia. Quem mal não pensa, mal não faz, né? O pastor, tudo bem. Aí ela pegou o microfone e olhou para a esposa do pastor e disse assim: eu quero lhe pedir perdão. Eu sou amante do pastor faz tanto tempo, X tempo. A igreja, aí já pegaram ela e o pastor disse: não, isso não é verdade não. Irmã, tu tá mentindo, isso é pecado. Eu tô falando a verdade e eu tenho como provar. E aí ela foi lá no ouvido da mulher do pastor e falou que ele tinha um sinal de nascença na genitália, tá? Aí ela disse: oi? Se ele não se envolveu com mulher nenhuma antes de mim, nem eu com homem nenhum, só eu sei, só eu vejo ele nu. Aí chamou ela, foram lá para uma salinha e aí ela contou onde é que era, como era, o sinal, como é que era, tudo direitinho. Descreveu o sinal que o pastor tinha na sua genitália. Falou que ele falava dormindo, mas fecha, para ver como a gente já teve muitos momentos íntimos juntos. A igreja se revoltou contra o pastor e ele dizendo: é mentira dela. É mentira dela. Não é verdade. Aí o que aconteceu? Ele separou, ele tinha 2 filhos. A congregação ali, né? A igreja tomou a carteira dele de pastor. Resumindo a história, a mulher dele casou com outro, teve mais filhos, formou família, terminou o contato com ele não tinha contato nem com os filhos. Ele foi morar num sítio bem retirado da cidade. E nunca mais se ouviu falar nada dele, mas ele ficou sozinho. Aí anos e anos se passaram, aqueles filhos dele já estavam crescidos. E aí um dia veio um outro pastor, né, e estavam participando lá de uma reunião. E aí veio alguém e disse assim, para esse pastor novo que veio, né, que era mais velho em idade, mas era novo lá naquela cidade. E ficou sabendo há pouquinhos dias até dessa história. Porque já tinha se passado assim, ó, mais de 30 anos. E aí veio alguém lá e chamou esse novo pastor para ele ir fazer uma pregação lá com uma pessoa que estava no fim da vida, estava já em cuidados paliativos, estava com câncer fase terminal, tá? Aí ele foi lá nessa senhorinha, e aí ela disse assim: pastor, eu preciso pedir perdão para Deus, eu fiz uma coisa que nem eu acredito que eu fiz, mas eu achei que eu ia ganhar e sair perdendo e todo mundo perdeu. Como assim? O que tu ia sair ganhando e perdeu e todo mundo perdeu e tu não ganhou? Como assim? Não entendi. E aí ela tava naquela fase assim, ó, dos delírios, e vai e volta, e ela não se entendia, e aí não dizia coisa com coisa, aí daqui um pouquinho parece assim que desceu um espírito de cura nela, e ela disse assim para aquele pastor: pastor,
Há muitos anos atrás, eu era técnica de enfermagem num hospital aqui. Só que era em outra ala. E eu era apaixonada pelo pastor da minha igreja. Era um homem íntegro, fiel, inteligente, cheiroso. Nossa, um Dom Juan que eu pedi a Deus. Mas ele era casado. E aí, como ele ficou em coma, ele veio fazer uma cirurgia e deu algumas complicações lá no hospital. E ele ficou em coma alguns dias. E aí eu era muito amiga da enfermeira que cuidava daquela ala onde que ele estava. Aí então, eu ia pra lá com ela. E ela sabia da minha paixão platônica e só minha que eu tinha por ele. E aí eu tirava a coberta dele, eu olhava o corpo dele todo nu, eu ficava lá com ele. E aí quando foram tirando, né, os medicamentos para ele sair do coma, né, para restituir ele, aí eu via que ele conversava, ele dizia algumas palavras assim um pouco sujas, algum palavrão, e aí eu imagino que era na hora que ele estava interagindo intimamente com a esposa. E aí eu peguei todas essas informações e tipo assim, ó, joguei essa merda toda no ventilador em um dia que a igreja estava lotada. Ele perdeu a carteira de pastor dele, ele perdeu a posição, a reputação, ele ficou sozinho, ele perdeu a família, ele perdeu tudo. E eu não sei onde é que ele tá, mas eu sinto no meu coração que Deus tem que me perdoar, porque eu fiz isso por amor. Aí o pastor ali fez a extremunção, não sei como é que é o nome lá, e aí logo 2, 3 dias depois ela desencarnou. Aquele pastor, querendo ajudar o outro pastor que foi destituído do cargo de pastor dele, do pastorio dele, voltou lá, pegou, vasculhou os armários, achou a carteira de pastor dele, que tinha uma carteira na história, e foi lá, achou onde é que foi lá, e aí ele disse assim, ela fez isso, e ela admitiu que nunca encostou um dedo em ti, era só um amor dela, era uma criação dela, era algo que ela tinha internamente lá com ela. Aí eu peço que de todo o meu coração que tu aceite essa carteira de pastor de volta. Aí ele já atirado as traças, né? Tava lá, não tinha contato com muita gente. Tava tipo assim, ó, o homem das cavernas. Aí ele perguntou assim para aquele pastor: claro que eu aceito essa carteira, mas junto com essa carteira de pastor vai vir a minha família, meu trabalho, a minha reputação, os meus amigos, os filhos da minha igreja, a minha congregação vai voltar lá atrás. 2 dias depois, o pastor virou as costas e foi embora em silêncio. 2 dias depois ele fez a passagem. Aí eu te pergunto uma coisa, bora pensar junto? Quem foi o assassino da história? Se tu não entendeu a história, volta e assiste esse vídeo de novo. Quem foi o assassino dessa história? Quem foi o assassino do pastor? Hã? Aí eu te pergunto uma coisa. Quantas vezes tu já emprestou a tua língua, a tua boca para falar mal de alguém e nem foi diretamente daquela pessoa que tu viu aquela pessoa fazer algo de errado? Foi porque o fulano do Beltrano, primo do Ceclano, que falou pra Beltrana, e aí, sabe aquele rádio corredor, rádio peão, telefone sem fio? Quantas vezes tu emprestou a tua boca pra alguém também? Quantas vezes tu bancou a língua partida? Pensa aí um pouquinho. Pensa um pouquinho. Quantas vezes tu já fez isso? Tu acha que foi legal? Me segue e deixa um comentário aqui pra mim.